Paz do Senhor, igreja. Pode se assentar, eu não sei se esse é o costume daqui, mas estou feliz por estar aqui nesta noite, pelo convite da pastora Carla, do bispo Adeval. Sou grata a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. Muitas das vezes nós queremos correr, né? Muitas das vezes nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa da minha vida. Mas aí quando você recebe o convite, a primeira coisa que você quer fazer é retroceder. Falar: Senhor, eu não sou capacitado. Mas a palavra do Senhor, Ele fala que Ele capacita os incapacitados, né? Se Ele nos chamou para uma grande obra, nós temos que estar na dispensação do Senhor. Amém, igreja? Eu quero também agradecer pela vida do meu esposo, porque ele é o meu maior apoiador, não tem tempo ruim. Aonde eu sou chamada para levar uma palavra da parte do Senhor, está ali comigo, sempre me apoiando. Os nossos amigos ali, a Cátia e o Marcel, que veio conosco, né? E a todos que estão aqui, alguns eu já conheço há algum tempo, né? Amo a vida de cada um de vocês, né? E creio, né, no operar do Senhor aqui. Irmãos, antes de começar a ministração, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor mandou fazer uma pergunta para a igreja. Qual é o propósito que você está no seu coração? Qual o propósito que você tem tido no seu coração? Enquanto os irmãos pensam, analisa, eu vou dar um breve testemunho. Eu vi a pastora Carla aqui falando, ministrando sobre a vida das crianças, sobre orar. Se você tem um arroz e um ovo, orar. E, irmãos, quando eu me converti, quando Deus me chamou pela misericórdia dEle, eu passei um momento muito difícil, porque Deus fechou a porta. Eu trabalhava, Deus fechou a porta. Os pais dos meus... Eu tenho 2 filhos, irmãos, um de 15 e um de 21, e um de 1 ano e 9 meses. E ali Deus fechou a porta e começou a trabalhar na minha vida. Os pais dos meus mais velhos nunca pagou pensão e eu sempre fui deixando, nunca fui atrás. E eu comecei a caminhar na presença do Senhor, pagando aluguel com 2 filhos. E tinha vezes, irmão, que eu não tinha ali uma despensa cheia. E aí nós comíamos cuscuz, né? Uns bolinhos de chuva. Tinha um arroz, tinha um feijão e tinha um ovo. E todavia eu dava graças ao Senhor, porque até então Ele não tinha me desamparado e continuava ali comigo. E chegou um tempo que quando você começa a caminhar mais com o Senhor, você começa a entender que a intimidade com o Senhor é o principal alicerce da nossa jornada. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu orava ao Senhor: Senhor, minha geladeira está vazia, mas eu profetizo, porque a tua palavra diz que o justo não mendigará o pão. E eu começava ali, irmãos, clamar ao Senhor. E quando eu vi, a minha despensa estava cheia, a minha geladeira estava cheia. Porque o Senhor cuida dos seus. Quando nós temos intimidade, quando nós oramos com o Senhor, Ele envia mantimento. Ele não desampara. E Deus foi me sustentando, irmãos. E me sustenta até hoje. E muitas das vezes o meu filho de 15 anos, ele fala assim: mãe, eu não estou bem, eu estou com um problema, eu estou isso. Eu falo: se você me falar e eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas se não, vai orar. Mas tudo da senhora é orar. Eu falei: sabe por quê? Porque tem coisa que eu não posso resolver, mas o Senhor, o general de guerra, o Deus Todo-Poderoso, Ele resolve. Ele entra nas nossas causas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque todas as dificuldades, bispo, foi aprendizado com o Senhor. Todas as dificuldades foi que me fizeram chegar até aqui. E é por isso que eu adoro, exalto e bendigo o nome do Senhor. Porque eu sei que eu não sou nada, mas Ele é tudo e Ele pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu aprendi, vou ser breve, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Vou ser o mais simples possível, porque eu aprendi que a palavra do Senhor não precisa ser enfeitada, ela é simples. E é na simplicidade que o Senhor fala, é na simplicidade que o Senhor trabalha. E quando a pastora estava aqui orando, o Senhor me deu essa palavra durante a semana, eu fui meditar, já preguei essa palavra. É uma passagem que eu amo muito.
na Bíblia. E quando a pastora orava e falou de Daniel, foi mais a confirmação dessa palavra ao meu coração. Então, abra as suas Bíblias em Daniel 1, seu versículo 5. Aleluia. Engrandecido é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que se faz presente no nosso meio, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor, porque Ele é real no nosso meio. Amém? Todos acharam? Vou estar lendo. O seu versículo, o capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim deste pudesse estar diante do rei. E entre eles se achava 2 filhos, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azaria. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele o vosso rosto mais triste do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeceiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimentar, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos dei legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme viram, procederam para com os teus servos. E ele consentiu com isso. E os experimentou 10 dias. E o fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, nós sabemos, quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Daniel, nós sabemos que eles foram levados ali para o cativeiro. Deveria ter entre 15 e 16 anos, porque eles já conheciam o Deus de Israel. E nós sabemos que as crianças ali de Israel, eles conhecem a Torá muito cedo. Com 5 anos, eles já são colocados para aprender ali a Torá, que é o Antigo Testamento, e vai até os 12 anos de idade. Então, um menino com 5 anos de idade, em Israel, naquela época, na época de Jesus, ele já tinha que trabalhar para o seu sustento, a partir de 4 anos. Não é que a família abandonava, não, mas se eles quisessem comer, eles tinham que trabalhar junto com seus irmãos. Então, aqueles jovens ali, eles são amadurecidos muito rápido. E aqui o que me chama mais atenção, irmãos, é que Daniel ele foi levado muito novo para a Babilônia, para o cativeiro. Mas ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia quem era o Deus que guardava. Ele sabia quem foi o Deus que tinha tirado aquele povo do Egito com mão forte. Daniel, ele sabia que o Deus de Israel, o Deus Nissim, a nossa bandeira era com ele. E Daniel aqui, irmãos, ele olha para si e vê que ali tem manjares para ele. Imagina você ali sendo oferecido para você comida que o rei come. Não é qualquer coisa, né, irmão? Não é qualquer coisa. Porque a comida do rei, a comida. Mas quando ofereceram a comida do rei para eles, Daniel, não foi Ananias, não foi Azarias, não foi Misael, mas Daniel pôs no seu coração o propósito de não se contaminar com os manjares do rei. Irmãos, nós estamos vivendo dias que hoje estamos nos contaminando, pastora, por qualquer coisa. Estamos comendo qualquer coisa que nos oferece. E é por isso que o diabo ele tem entrado no meio do povo de Deus.
Porque muito sim tem propósito no seu coração, mas muito não está mais com propósito. Sabe qual é o propósito que muito tem? Senhor, eu quero que o Senhor pode me dar, mas eu não quero te servir da maneira que o Senhor está exigindo de mim. Aleluia. E o Senhor falou para mim, pergunta para a minha igreja, qual é o propósito deles nesses últimos tempos? É o propósito de me adorar? É o propósito de andar continuamente comigo? Ou é o propósito de só ter o que eu posso oferecer? Aleluia. Ei, irmãos, nós temos que ter propósito no nosso coração. E não se contaminar. Não pense, muitas das vezes nós queremos que Deus coloque propósito no nosso coração, mas em termos de nós não se contaminar e nós não deixar a presença do Senhor de ser levado para o vento contrário, é eu e você que temos que colocar o propósito no nosso coração. Mas vivemos dias que nós oramos e falamos: Senhor, faz isso, e se o Senhor não faz, deixei o propósito de servir a Deus. Deus não é nosso mordomo, mas Ele é o todo soberano. Ele é aquele que foi lá no mundo, no lamaçal do pecado, tirou eu e você e nos lavou com sangue carmesim, nos deu uma nova vida. E qual tem sido o nosso propósito? Adorar? Viver aquilo que Ele nos manda, viver e fazer? É tão difícil, irmão, a gente deixar o nosso eu, a nossa vontade para viver a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai muitas das vezes é doída. A vontade do Pai muitas das vezes nos leva para o deserto. A vontade do Pai muitas das vezes nos espreme, vai nos lapidar. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. José foi levado para o Egito, mas José não se contaminou. A mulher de Potifar se apresentou a ele, quis grudar ele. Ele foi preso, ele foi para a prisão, aleluia. Mas ele não se contaminou, porque ele sabia o Deus que ele servia, aleluia. Será que nós sabemos o Deus que nós servimos? Será que nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, para a obra do Senhor? Ou só queremos o que Ele pode nos oferecer, pastora? O Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor escolheu eu e você para que nós tenhamos propósito no coração de adorar em espírito e em verdade, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. Mas muitas das vezes o propósito que está no nosso coração é outro. E quando o inimigo coloca os pratos, manjares na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é aceitar, é nos contaminar. E depois ainda queremos pôr a culpa em Deus. E Deus não tem culpa, sabe por quê? Porque o propósito tinha que estar no meu coração e no seu de não se contaminar. O propósito tem que partir de mim e de você, aleluia. Para que nós não viemos nos contaminar na presença do Senhor, mas que nós viemos ficar firmes, que nós possamos dar bom testemunho a cada dia da presença do Senhor na nossa vida. Daniel, ele podia ter se contaminado, mas ele teve o propósito. E quando nós temos propósito, Deus honra. Quando nós temos propósito, Deus exalta. Porque Daniel, ele pediu ali para aquele eunuco, para eles comer vegetais. Negaram para ele porque o eunuco teve medo, as penais teve medo. Mas ele foi diante de outro e pediu para fazer um teste por 10 dias. Irmão, aonde que você vai comer legumes sem comer carne, vai ficar mais saudável, com mais carne do que aqueles que estão comendo manjar? É o sobrenatural de Deus. Porque quando você decide não se contaminar, Deus de Israel, Ele entra com provisão. Ele faz o sobrenatural sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Deus deu sabedoria a Daniel, mais do que todos. Deus deu o dom da revelação, da visão. Só que os amigos de Daniel que estavam com ele no mesmo propósito, Deus honrou também. Todos foram exaltados sobre a Babilônia. Todos foram exaltados sobre a Babilônia. Porque quando você ama com pessoas que têm propósito no coração, de não se contaminar, de servir a Deus, Deus levanta, Deus também honra. Deus honra.
por quê, irmão? Deus, Ele não quer saber das nossas imperfeições. Porque Ele sabe que nós somos falhos. Deus não quer saber o que você fez ontem, mas Ele quer saber como é que está teu coração hoje para adorar. Deus, Ele não quer saber do seu pecado de ontem, mas Ele quer saber se você se arrependeu hoje e se você está com o coração disposto a adorá-lo. Deus é um Deus que trabalha em prol daquele que o adora em espírito e em verdade. Deus é aquele que trabalha naquele que tem um coração reto e sincero para com Ele. Sabe por que Deus honrou Daniel? Honrou José? Porque Ele sabia do propósito que tinha no coração dele. Ele sabia que por mais prova que eles viessem passar, ele jamais abandonaria o Senhor. Ele jamais se deixaria ser contaminado pelas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo é boa. Quem falar que não é, está se enganando a si próprio. Porque as coisas do mundo é bom, o pecado é bom. Mas e nada disso se compara com a presença do Todo-Poderoso. Porque quando você está na presença do Senhor e tem propósito de adorar, o Senhor, Ele te invade com o teu Espírito Santo. Ele traz alegria, Ele traz regozijo à sua alma. Porque Ele é um Deus bondoso e misericordioso para conosco. Coisa boa é nós viver o propósito do Senhor e ter propósito no nosso coração. Coisa boa é nós olhar para o Senhor e saber que Ele é Deus, que Ele é bom, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E quando nós estamos na presença dEle, por mais que nós erramos, mas se nós tivermos o propósito de adorar Ele em todo o tempo, de não se contaminar, e mesmo que se contamine por algum momento, porque a palavra do Senhor vai dizer, não há homem para que não peque. Salomão orando a Deus, ele falou, Senhor, se o teu povo for levado para o cativeiro, se o Senhor enviar nuvem de gafanhoto, se o Senhor enviar a peste, mas se todavia o teu povo se arrepender e olhar para o Senhor, age de misericórdia, porque não há homem que não peque. Olha que Deus lindo. Nós somos falhos. Tem momento que nós caímos. Mas se o nosso coração estiver disposto em todo o tempo a adorar o Deus, no propósito, podemos cair, mas o Senhor é aquele que dá a mão e te levanta. O Senhor não deixa o céu caído. Irmãos, eu acho lindo quando Davi peca, mas ele conhece o Deus que ele serve. Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha um propósito. E aí ele vai falar, Senhor, me dá um espírito reto, me sustenta, Senhor. Me dá um espírito voluntário e me sustenta. Mas não tira de mim a alegria da salvação. Davi está falando, Senhor, eu pequei. Me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Não tira o teu Espírito Santo, aleluia. E quem é aqui hoje que quer sentir a presença do Espírito, que não quer perder a presença do Espírito, levante a sua mão, adore ao Deus de Israel, porque Ele se faz presente. Ah, Deus poderoso, Deus bendito, é o Deus que nós servimos. É o Deus poderoso que perdoa os nossos pecados quando o nosso coração está voluntário para Ele, quando o nosso coração está voltado para Ele. Ele é um Deus maravilhoso. Eu lembro quando eu andava no lamaçal do pecado e Deus me tirou com sua mão forte de lá. Mas a coisa que eu mais lembro é quando minha avó, serva do Senhor, passava, eu estava no bar, bebendo, e minha avó falava assim, filha, vamos para a igreja. Eu falava, hoje não, vó. Ela falava assim, amanhã pode não chegar, Jesus pode voltar hoje. Mas eu falava no meu coração, o dia que eu for para a presença do Senhor, é para mim até o último dia da minha vida. É para me adorar em espírito e em verdade. Porque é o que o Senhor está procurando. Verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Assim como Daniel o adorava. Assim como José o adorava. Assim como Davi o adorava em espírito e em verdade. Hoje eu falo para os meus filhos. Hoje eu conheço Deus Todo-Poderoso.
E eu não faço as coisas, eu não peco, não é porque eu não quero, não é porque eu não posso, é porque eu não quero, eu não tenho necessidade disso. Porque a presença do Senhor que me sustenta, é a presença do Senhor que me alimenta, é a presença do Senhor que está no meio de nós, irmãos. Aleluia. É tempo de nós olharmos para dentro de nós. É tempo de nós ter propósito no nosso coração de adorar a Deus. É tempo de nós ter propósito no nosso coração e não se contaminar com os manjares que colocam na nossa frente. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. A palavra do Senhor fala que ele está ao nosso derredor, como um leão, esperando a oportunidade para nos tragar. Ele só está esperando eu e você dar uma brecha para lançar os pratos. Porque Ele sabe o que eu e você gosta. Ele sabe o que eu e você gosta. E Ele não vai mandar qualquer coisa não. Ele vai mandar aquilo que enche os nossos olhos. Ele vai mandar aquilo que vai nos tirar da presença do Senhor. Mas que todavia o nosso coração esteja posto no Senhor. A nossa vida esteja no altar do Senhor. Para que todavia, irmãos, nós possamos levantar a nossa mão e adorar o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Sim, gente, se vocês pudessem contemplar a glória do Senhor nesta noite, enquanto Ele está falando, não se contamine, tenha propósito no seu coração. Faz a minha vontade, aleluia. É tempo da minha igreja se levantar, é tempo da minha igreja andar em retidão para comigo, aleluia. Glória, glória, glória. Muitas das vezes nós queremos que o propósito parta de Deus. E Deus falou para mim: o propósito de não se contaminar é seu. Mas o propósito que eu coloco no teu coração de fazer a obra vem de mim. Quando Deus levantou Neemias para reconstruir os muros, lá no seu capítulo 2, a partir do 12, Neemias vai falar: eu não falei para ninguém o propósito que Deus colocou no meu coração de fazer aqui. A obra do Senhor, é Ele que põe um propósito no nosso coração. Mas o propósito de não se contaminar vem de mim, de você. Vem de mim, de você não se contaminar com as coisas deste mundo. Quantos têm se contaminado? Quantos têm deixado a presença do Senhor por qualquer coisa, por qualquer prato? Quanto tem entristecido ao Senhor? Porque anda de meninice. É um crente dodói, um crente não me toque. Não pode fazer isso. A pastora, o bispo não pode falar isso, porque já me magoou, não vou mais para a casa do Senhor. Estamos aqui, irmãos, para ser obedientes. Primeiramente a Deus, depois aos nossos líderes. Temos que ser obedientes. Se nós não conseguimos ser obedientes aos nossos líderes, como que vamos ser obedientes a Deus? Se você não consegue obedecer quem você vê, como que você vai conseguir obedecer quem você não vê, que é Espírito? Irmão, Deus está me conduzindo aqui. Porque a gente não fala o que a gente quer. A gente fala o que Deus dá para nós falarmos. É tempo de pessoas desobedientes. Sabe por que Daniel teve propósito ao seu coração? Porque ele foi obediente ao Deus Todo-Poderoso. E falar não aos deuses, não aos manjares. E Daniel tinha tudo para se corromper. Porque você ficar 3 anos ali, aprendendo a língua deles, aprendendo as doutrinas dele, a fazer tudo o que eles faziam. É fácil, irmão. A primeira coisa, a gente começa a andar com uma amiga que tem uma fala um pouco diferente, a gente pega a fala da amiga. A gente pega o jeito, se a gente andar muito junto. Esses dias eu estava falando para o meu esposo, eu tenho o costume de chamar as minhas amigas de mulher. Não, mulher, para com isso. Falei, meu esposo já está com a mesma mania, tudo dele agora é mulher. É, irmão, quando a gente tende a andar muito com a pessoa, a gente começa a pegar os hábitos. Mas o Senhor falou agora aqui comigo: ande com pessoas que têm a propósito no coração e pegue o hábito deles de adorar, de me buscar,
não precisar falar, mas ser lido. Porque a palavra do Senhor vai falar que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Como está a minha vida e a sua? Estamos dando um bom testemunho? Jesus, me ajuda. Misericórdia. Irmão, o caminho é estreito, a porta é larga, mas para chegar até Jesus o caminho é estreito. Não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que o Todo-Poderoso chamou você para marchar na terra, ser obediente a Ele. E pela desobediência nós perdemos a bênção. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus mandou ele falar com a rocha e ele bateu. Por uma desobediência, ele não herdou a terra prometida. Mas hoje o Senhor está aqui e está falando: eu te dou a oportunidade todos os dias de me obedecer, de entrar no céu celestial, na mansão celestial. Tenha propósito de me adorar, tenha propósito de buscar a minha face. Aleluias. Você sabe quantas das vezes o Senhor se entristece quando vê um filho que ele lavou, remiu no seu sangue, saindo da sua presença, porque não teve propósito no coração de continuar e perseverar firme. Aleluia. Quantas das vezes nós dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor: Senhor, ajuda nós. Senhor, eu estou passando por luta, e o Senhor age de misericórdia conosco. O Senhor nos levanta. Muitas das vezes vamos deitar chorando, mas levantamos com refrigério na alma, porque papai tem cuidado de nós, papai tem nos acalantado. Mas muitas das vezes estamos sem propósito no nosso coração de adorar a Deus, propósito de não ser contaminado, propósito de fazer a vontade do Pai. É fácil fazer a vontade do Pai? É fácil, pastora, todo dia você levantar e estar aqui para fazer a vontade do Senhor? É, bispo? É fácil, muitas das vezes você está sem vontade de orar, mas você dobrar o joelho e orar para você saber qual é a vontade do Pai? Nós não estamos, irmãos, com vontade de orar todos os dias, não. Tem dia que a gente pede a misericórdia do Senhor, mas quando você dobra o seu joelho, porque é só através do joelho que você tem intimidade com o Pai, é só através da oração, e nós dobramos o nosso joelho, mesmo sem vontade, começamos a orar, começamos a sentir a presença do Espírito Santo trabalhar em nós conseguimos entender qual é a vontade do Pai para a nossa vida. É através da oração. É através de ter propósito, de todos os dias caminhar com Cristo, todos os dias fazer a sua vontade. Aí o Senhor trouxe agora o meu coração, pastora. Lembra de Saulo? Ele não conhecia quem era Cristo, mas Cristo se apresentou para ele. E quando ele conheceu verdadeiramente quem era o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, ele se prostrou, e de lá para cá ele não saiu mais da presença do Senhor. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, mas ele falou: muito me alegro as perseguições, as prisões, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Perseguições vamos passar, luta vamos passar, adversidade vamos passar, mas que nós vamos ter prazer em passar por tudo isso, porque o Todo-Poderoso passa comigo e passa com você. Ele não abandona o céu, porque a palavra do Senhor fala: pode uma mãe esquecer do seu filho, mas jamais Deus esquece de nenhum de nós. Mas muitas das vezes nós esquecemos do Senhor, muitas das vezes nós nos esquecemos dele e colocamos as nossas prioridades acima de tudo e acima dele. Muitas das vezes damos prioridade a emprego, damos prioridade a casa, a carro, enquanto o Senhor está falando: é prioridade a mim. A mim tem a propósito no coração de me adorar, de me exaltar. Eu sinto a presença do Senhor no nosso meio, irmão.
Decoma naganá. Ah, Senhor Jesus. O Senhor fala ao meu coração, irmãos. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se arrepender, eu virei do alto, inclinarei os meus ouvidos e sararei a sua terra. Porque o Senhor está falando, meu coração hoje está aqui, o meu ouvido está atento aqui. Qual é o seu pedido para o Senhor hoje? Mas tenha propósito no seu coração, para que Deus venha te responder, para que Deus venha fazer, para que Deus venha operar sobre nossas vidas. Qual é o propósito? O Senhor está falando, se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, eu ouvirei do céu. Qual é o problema que está no seu coração? Fala para Ele hoje. Porque Ele é fiel para resolver. E se Ele não resolver, irmãos, é porque você tem que passar por aquilo. Porque o ouro, depois de provado, ele é aprovado. Não é de qualquer jeito. Tem situações que nós vamos passar para ter intimidade com Deus, para ter propósito com Deus. Eu acho lindo quando Daniel vai ali para a Babilônia. E não, a Bíblia não relata que tinha ido pai, mãe. Não, eles eram jovens, estavam sozinhos. Mas ele sabia que Deus era com ele. Por isso ele fez propósito com Deus e Deus honrou. Deus levantou Daniel e seus amigos como governadores da Babilônia. Deus, Ele tem propósito na minha vida e na sua vida. Deus, Ele quer nos levantar, porque a palavra do Senhor fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quem nesta noite quer ser um ceifeiro do Senhor? Quem nesta noite quer fazer a obra do Senhor? Fale, Senhor, eis-me aqui. Senhor, nas minhas poucas forças, eis-me aqui para fazer a vontade dEle. Muitos não querem mais fazer a vontade do Pai. Muito, como a pastora falou aqui, não quer mais fazer a vontade, quer escutar, mas não quer colocar em prática. Sabe por que Daniel prosperou na Babilônia? Porque ele colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu quando pequeno. Hoje nós temos o prazer e a oportunidade de estar na casa do Senhor buscando a sua face todos os dias. Mas qual é a minha prioridade e a sua prioridade hoje? A Bíblia vai falar, examine, pois, o homem a si próprio. Porque se nós fosse julgar nós mesmos, nós não seremos julgados. Todavia, nós achamos que nós somos o dono da razão e estamos certos em tudo. Quando Deus usa um vaso para falar, para te exortar, não é de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que corrigir primeiro dói, mas depois causa refrigério. Quem é que gosta de ser corrigido? Quando eu vejo alguém pregando forte, uma palavra mais dura, eu falo, Senhor, fala comigo. Me corrige, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que tem te desagradado. Me faz de um vaso novo a cada dia na tua presença. Que eu venha ser cheia do teu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que nos leva até a Cristo. Aleluia. Quer ser cheio do Espírito? Busca o Senhor, quer ser cheio do Espírito, se encha da palavra do Senhor, quer ser cheio do Espírito, seja obediente à palavra do Senhor, porque é o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, na obediência, na obediência. Deus, Ele é Pai, e Pai corrige seu filho. Ele corrige. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque nós somos corrigidos por Cristo. Irmão, coisa boa é nós sermos corrigidos pelo Espírito. E muitas das vezes nós não queremos ouvir e ser corrigido. Deus levanta um servo para corrigir.
E mesmo assim também não aceitamos. Eu vou contar algo aqui para os irmãos. Graças a Deus, não sou melhor do que ninguém. Sou a menor. Sou pecadora e falha. Mas todas as vezes que eu não tenho agradado o Senhor, o Espírito Santo é o primeiro a me corrigir. Uma certa feita eu estava na igreja e nós somos pessoas que olhamos muito a roupa, muito físico por fora. E tinha uma moça começando a caminhar na presença do Senhor. E tem uma amiga minha que eu falo que ela é minha mãe na fé, a Angélica. Nós começamos a fazer visita. E aí começamos, eu não tenho roupa para ir. Começamos a pegar uma roupinha ali, abençoar elas. E aí, irmão, ia ter festividade com os jovens. E elas foram para o ensaio. Aí ela foi com a calça leg e uma blusinha meio curta. Quando eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, cadê as roupas que nós abençoamos? Nós somos assim, irmãos. E aí, eu fiquei com aquilo. Eu saí dali indignada, pastora. Fui para casa, comentei com a Angélica. Angélica, você viu tal pessoa? Você viu a roupa que estava? A Angélica falou, eu vi, amiga, mas deixa Deus trabalhar. Saí da casa da Angélica, vim para casa. E eu tenho mania de estar andando na rua e estar sempre falando com o Senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, por que você está olhando para a roupa dela? Por acaso não foi eu que, o mesmo Deus que te chamei ela? Por acaso não sou eu o mesmo Deus que mudei as suas vestes para mudar as vestes dela? Lembra quando você começou que muitos te apedrejaram e você se entristeceu? Agora você está fazendo o mesmo? Agora você está se titulando santa demais? Eu falei, Jesus, misericórdia, me perdoa e me ensina, Pai, todavia, a não olhar para o homem com meus olhos carnais, mas me ajuda a olhar com os olhos espirituais, porque é o teu Espírito que transforma, é o teu Espírito que convence. Eu não convenci nem a mim mesmo, eu não tratei nem a mim mesmo, mas todavia foi o Senhor que fez a obra na minha vida. E muitas das vezes queremos fazer a obra na vida dos outros. Não sei por que o Senhor está falando isso, irmãos, mas que nós todavia vivemos teu propósito no nosso coração, de não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Em todo o tempo nosso coração deve estar voltado para o adorar, para chamar a sua presença, que a presença dele seja real no nosso meio, aleluia. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É na presença do Senhor que nós nos alegramos. É na presença do Senhor que nós temos força todos os dias para continuar, a não desistir. Porque nós mesmos, por nossa força, nós não chegamos a lugar nenhum, se não for a misericórdia do Senhor. Tem vezes que eu falo, Senhor, eu não aguento, Senhor, está difícil. O Senhor fala, cinge os lombos e continua caminhando, busca a minha face. Se reveste da minha palavra, porque a minha palavra é poder, a minha palavra é poder, a minha palavra transforma, a minha palavra cura, a minha palavra liberta, aleluia. Se hoje eu e você estamos aqui é por causa da palavra, porque ela tem o poder de libertar aquele que está oprimido, aquele que está preso em cativeiro, que muitas das vezes nós mesmos entramos. Porque nós, seres humanos, temos a mania de entrar em cativeiros. Estamos igual Elias, entrando na caverna. E Jesus está falando, sai. Eu não te dei ordem para ir. Então sai. Que o nosso Deus tem algo muito grande para nossas vidas. Quem crê aqui hoje que o Senhor tem coisas grandes na vida de vocês? Quem crê que o Senhor chamou vocês para um propósito muito maior do que aquilo que eu e você pensa ou imagina? Daniel, o propósito dele foi não se contaminar. Mas a partir do momento, pastora, que ele teve o propósito de não se contaminar, Deus exaltou ele. Deus colocou ele como governadores daquelas províncias. E os seus amigos também. Aí veio outra prova.
Ele foi jogado na cova dos leões. Daniel murmurou, a igreja. O segredo de nós não se contaminar é estar em constante oração, é buscar a presença do Senhor constantemente. Não é só no dia de vir para a igreja do culto, não é dobrar o joelho só quando chega aqui, não, mas é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é onde você estiver, é onde o Senhor te mandar. Aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha por não se prostrar diante do rei. E aquele jovem falou, se o Senhor quiser me livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, amém. Mas o propósito deles era de adorar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que resgatou eu e você do lamaçal do pecado, o Deus que nos deu autoridade para repreender o mal sobre nossas vidas. E muitas das vezes estamos sem propósito nenhum, sem propósito de não se contaminar, sem propósito de orar, sem propósito de obedecer. Estamos muitas das vezes assim, irmãos. E o propósito do coração é de quê? De bênção. Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Irmão, Deus não é Papai Noel, não. Jesus não é Papai Noel para estar dando nada, não. Você quer sua bênção? Dobre o seu joelho e vai orar. Você quer sua bênção? Clame ao Deus de Israel. Você quer sua bênção? Tenha uma vida santa para com Ele. Se hoje eu tenho a minha bênção, vou joelho no chão, orando e chorando. Eu acho que muitas das vezes meu esposo tem oficina mecânica. Eu acho que o povo pensa que eu sou doida, porque eu não quero saber se tem cliente, se não tem. Eu dobro meu joelho e falo, Senhor, és bem-vindo aqui. Faz morada aqui, eu estou aqui para me te adorar. Não importa o lugar, não importa onde você esteja, mas adore o Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor com toda a sua alma, com todo o teu ser, com todo o teu entendimento. Aleluia. Não quer adorar? Aleluia. É tempo do Senhor levantar os verdadeiros adoradores. Aquele que o adora em espírito e em verdade. Quando Jesus aparece para aquela mulher cananeia, ela pergunta, Senhor, uns falam que nós temos que adorar no monte, outros falam que nós temos que adorar em tal lugar. E o Senhor, vai chegar o tempo e que eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, sem hipocrisia, sem falsidade, porque muitas das vezes achamos que estamos enganando a Deus, mas a Deus ninguém engana, a Deus ninguém corrompe, porque Ele é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Se nós não tivermos uma vida santificada, nós não veremos a Deus. Se nós não tivermos uma vida de propósito, nós não veremos a Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero chegar nas mansões celestiais, lá, bacandaraia, eu quero contemplar a glória, eu quero contemplar a face do meu noivo, lá, bacandarai. Eu não quero ser contaminada pelas coisas deste mundo, mas eu quero ser cheia do Espírito, eu quero ser cheia das coisas de Deus, lá, bacandaraia, porque é as coisas de Deus que nos preenche, é as coisas de Deus que nos faz santo. É as coisas de Deus, pastora, que nos faz ser diferente. Somos luz do mundo e sal da terra. E aonde nós chegarmos, nós temos que ser diferente. Não deixar ser contaminado, mas contaminar o ambiente com a presença do Altíssimo. Aleluia. Está dando meu horário, já vou entregar. Mas antes de vir aqui, pastora, o Senhor mandou falar assim para vocês. Vai entrar pessoas aqui, querendo colocar manjares para contaminar este lugar.
Mas o Senhor mandou falar assim: continua com propósito no coração, de ganhar almas para o meu reino, de santificar a minha igreja, porque o dono da igreja é o Senhor. E quando temos propósito de não deixar ser contaminado, o Senhor opera, o Senhor traz almas, o Senhor resgata almas e coloca em nossas mãos para nós cuidarmos. Porque Ele conhece o meu e o teu coração e sabe que nós não estamos dispostos a ser corrompidos, não estamos dispostos a se contaminar com o manjar do rei. Mas tenha o propósito, continua com o propósito. Vocês não estão aqui à toa. Deus preparou o tempo certo de vocês abrir essa igreja. Não foi no tempo de vocês, mas foi no tempo dele, porque a obra quem colocou foi ele. Mas cinge um pouco mais os lombos, porque as pedradas vão vir, a luta, o choro vai vir, estirando a canta lá. Eu sinto a presença de Deus. Mas o Senhor tem cada dia forjado as estruturas de vocês, tirando a canta lá, para que quando o tempo mau chegar, vocês continuem firmes, revestidos de toda a armadura do Senhor, e no tempo certo Ele exaltará. Amém, irmãos? Quero agradecer a minha oportunidade. Que o Senhor continue abençoando essa igreja do Senhor, essa família de Cristo. Muito me alegro estar aqui. E que os irmãos possam ter cada dia mais propósito no coração, de não se contaminar com manjares que o inimigo coloca em nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.